Oi, pessoal. Hoje eu venho com uma pergunta. Imagina se você pudesse entrar numa biblioteca gigante, gótica, misteriosa, e só pudesse entrar através de um convite, não é qualquer pessoa que entra. E ali você tivesse acesso a livros proibidos, censurados, esquecidos ou até mesmo escondidos. Eu acho que eu ficaria ali para sempre. Pois é, nós hoje vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que tá tranquilo assistir esse vídeo até o final, não darei spoiler, vou tentar no máximo falar alguma coisa sobre alguns personagens, algumas pessoas que realmente merecem ali um destaque, mas para fazer você ficar interessado pela obra. Meu objetivo é que realmente você leia, porque é sensacional. Então, essa tetralogia foi escrita por Zafón. Ele, infelizmente, já não está mais entre a gente, ele faleceu devido a um câncer em 2020, mas a sua obra permanece e é sobre isso, inclusive, que ele escreve. Nós vamos falar hoje sobre mistérios, né? A Sombra do Vento é um livro misteriosíssimo e justamente fala sobre a possibilidade de os livros sobreviverem apesar dos pesares. O ambiente começa mais ou menos ali depois da Guerra Civil Espanhola e ele vai até 1945. Nós temos um menino, Daniel, que vai fazer 11 anos e ele é levado pelo pai justamente nesse lugar que eu falei para vocês agora há pouco, numa biblioteca gigante, meio escura, gótica, escondida no meio da Espanha, no meio da cidade, e ali ele é convidado a conhecer o lugar e, mais do que isso, virar padrinho de um livro. E é ensinado para ele que aquele lugar é secreto e ali se escondem livros que estão ameaçados. A gente precisa entender o contexto histórico, né? É uma Espanha que está passando ali por uma revolução civil. Então, alguns livros não eram bem-vindos, eram criticamente censurados ou escondidos para que pudessem sobreviver. O que eu posso dizer para você é que Daniel escolhe um livro. A Sombra do Vento é o nome do livro que ele escolhe. E a partir daí se desenrolam aventuras, mistérios, romances, obsessões, intrigas, alianças, inimizades, amores impossíveis, proibidos, tudo mais. É um livro que eu falo para você de coração, um dos melhores que eu li em 2026. Eu vou passar o resto do ano lendo os outros livros do Zafón. Não sei se os outros vão conseguir superar a minha expectativa, como foi esse A Sombra do Vento, né? Agora eu vou começar a ler, inclusive hoje mesmo, o Jogo do Anjo. Então eu espero que eu consiga, enfim, gostar tanto como eu gostei do primeiro. O que acontece é justamente isso. O Daniel vai para casa, ele vira padrinho desse livro misterioso chamado A Sombra do Vento, e ele não sabe nada sobre o autor, nem nada sobre a história, mas é permitido ele levar esse livro para casa para que ele guarde esse livro, para que ele mantenha esse livro vivo, né? Só sobrou, desde que ele saiba, né, esse exemplar, e misteriosamente algumas coisas estão acontecendo ali ao redor desse livro, e Daniel, um garoto de 11 anos que não sabe o que está acontecendo, vai para casa e a primeira coisa que ele faz é ler o livro, e ele se encanta com a história, uma história magnífica, né, de também mistérios, de também amores e surpresas e coisas que vão acontecendo. E claro que aqui você provavelmente já imaginou que Daniel vai descobrir algumas outras coisas. Uma das primeiras coisas que ele descobre logo na síntese, assim, logo na sinopse do livro, e que você consegue ver, é que os exemplares estão desaparecendo, né? Então alguém sistematicamente está indo atrás desses exemplares da Sombra do Vento, de toda a obra desse autor, que se chama Julian Carax, imagino que é assim que se fala em francês. Eu posso dizer que é Julian, mas eu já ouvi alguns brasileiros falarem Julian também, tá tudo bem, não tem problema, a gente pode usar os dois. E o Carax, eu imagino que seja assim que se fala em francês, se não for, alguém me corrija aqui embaixo. Então, o Julian Carax é o autor desse livro A Sombra do Vento, o livro que o Daniel está lendo,
E todos os livros desse autor estão desaparecendo, estão sendo queimados. E tudo que o Daniel sabe é que ele não sabe nada sobre esse autor. Muito importante dizer que o Daniel e o pai trabalham numa livraria, então eles conhecem muito sobre livros, eles sabem bastante sobre os autores, são realmente pessoas que leem, que estão acostumadas a abrir livro, a conhecer autores e as obras, enfim, pesquisam sobre o assunto, mas curiosamente sobre esse específico ele não sabe nada. Então começa aí uma saga do menino Daniel, né, para poder entender quais são os livros, né, e o que está acontecendo, por que esses livros estão desaparecendo. Daniel Semperi, então, começa uma saga de procurar, descobrir, ir para vários lugares, e ele viaja por ali pela cidade, eu vou falar sobre a cidade logo logo, que é também um lugar muito misterioso, muito gótico, né. A gente precisa entender também que, enfim, está dentro de uma revolução, né? Então isso é importante dizer, a cidade está vazia, está no inverno, está com neblina, enfim, são coisas assim que se a gente vai vendo à medida que o Daniel vai passeando com a gente pela cidade de Barcelona, né? Então você consegue mais ou menos entender ali que ambiente que está acontecendo para aquele momento histórico, né? E ao mesmo tempo contribui com o mistério do que ele está tentando descobrir, né? Que é quem é o autor e por que as obras deles estão desaparecendo. Aparentemente alguém está sistematicamente destruindo, né, todos os livros desse autor. E, como eu falei da cidade, já vou logo soltar, essa cidade ela é super misteriosa, por duas razões. O momento histórico não permite que você fique ali perambulando pela rua, né? Tem uma polícia ali super autoritária que fica tomando conta de quem fica na rua à noite. Tem uma sociedade ali meio amedrontada, né, por causa das guerras que vem acontecendo, e o livro ele vai mencionando isso, apesar de ser um pano de fundo, de não ser a história principal, isso faz você ajudar a entender, né, te ajuda a entender por que a cidade é o tempo todo vazia, por que é o tempo todo escura, e por que está tão frio. Eu acho que Zafon tem uma forma de escrever que é cativante, porque, e eu quero ver se isso vai permanecer nos outros livros também, porque ele começa a descrever o ambiente que o Daniel está, os lugares que ele vai, né, bibliotecas, museus, enfim, grandes casarões, né, e ele começa a descrever o frio, a neblina, a chuva e todas essas coisas assim que você consegue sentir, sabe? De forma que é impossível você ler o livro e não imaginar Barcelona como sendo uma personagem também. É uma cidade silenciosa por diversas razões, mas é também uma cidade que guarda segredos, assim como guarda lá aquela biblioteca que é escondida no meio da cidade, como o cemitério dos livros esquecidos, né? Então, o que eu posso dizer é que a história se desenrola a partir daí. Daniel vai pesquisar, vai tentar ver o que aconteceu com esse livro, e se sabe, com base na sinopse do livro, então não estou dando spoiler, fica tranquilo, se sabe que esses livros estão sendo queimados, né, eles estão desaparecendo, e que essa pessoa é justamente uma pessoa que tem nome de um personagem que está ali no livro do Daniel, A Sombra do Vento, né, que se caracteriza como o Diabo, o Colbert, né? E ele vai descobrindo, ele vai tentando traçar ali uma rota, ele entra como, tipo o Sherlock Holmes mesmo, né, tentando descobrir quem é essa pessoa, quem é esse cara que tá vindo e tá matando, enfim, e tá destruindo os livros todos, e tá aquela coisa toda. Temos alguns personagens ali que vão ajudar o Daniel, como, por exemplo, o meu querido Fermin, que eu fiquei apaixonada por ele. Se você já leu o livro, comenta aqui se você gostou do Fermin. Eu fiquei apaixonada por ele do início ao fim. Eu sei, me desculpe, Daniel é a personagem principal, mas eu me apaixonei demais pelo Fermin. Daniel esbarra sem querer no Fermin numa situação, né, que está acontecendo, e Fermin está ali como um medíocre. E eventualmente eles vão ficar amigos, e é quem vai ajudá-lo nessa grande saga para tentar entender o que está acontecendo.
É como, sabe aquelas bonecas russas que você vai abrindo assim, vão vindo outras bonequinhas, camadas sobre camadas? Zafon ele faz isso, ele cria camadas sobre camadas, ele vai criando um gancho aqui, outro gancho ali, outro gancho aqui, e você vai tentando entender quem é que está fazendo tudo isso, quem está mobilizando tudo isso. Daniel fica assim um pouco disperso, porque ele vai crescendo, né? Com o tempo ele vai crescendo até ele se tornar um jovem adulto. E essa história vai rendendo, mais pessoas vão entrando, mais pessoas vão saindo, de forma que o autor ele cria essas camadas de mistérios, essas camadas de memórias. Obviamente, à medida que você vai entrando dentro da história do livro, você vai vendo que fala muito sobre amizade, fala muito sobre obsessão. O Daniel fica obcecado para descobrir quem é o autor, obcecado para descobrir o que o livro fala, quem são as pessoas desse livro, o que aconteceu com o autor na vida real, que ele desapareceu, que ninguém sabe sobre ele, né? Por que os livros estão sendo banidos, proibidos, censurados? Quem está censurando esse livro? Então, ele não só lê o livro, ele decora toda a história do livro, e eventualmente os personagens que estão ali saem para a vida. Eu não posso falar muito, mas assim, é justamente essa camada que vai saindo, que vai se desdobrando, e que você vai vendo que tem todo esse mistério. Quando você puxa um fio, eu achei que ele não ia conseguir fazer isso. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, ele não vai conseguir juntar todas essas abas, e isso vai ficar para o segundo livro. Mas ele consegue, de alguma forma surpreendente, fechar toda aquela daminha, aquele jogo, aquele dominó vai caindo assim, no finalzinho da história. E é muito surpreendente porque ele não só trata da questão do livro, mas do impacto que o livro causa na nossa vida, que é o que vai acontecer com o Daniel. Do impacto que a leitura causa. Ele era um apaixonado por livros e por cinema também, diga-se de passagem, ele até se recusou a fazer algumas séries na época, dizem, né, com base nas entrevistas que eu li na internet, que ele não quis fazer a série. Apesar dele ser um cara que gostava bastante de cinema. Mas o que é importante é que quando você vai abrindo essas bonequinhas russas, ou quando você vai puxando o fio da meada e você consegue ver a história se conectando, o livro tem uma narrativa de múltiplos personagens. Então você consegue ver o Daniel, depois vai para outros personagens, e aí você vai tentando juntar esse dominó, é isso que eu tô querendo dizer para você. Funciona maravilhosamente bem. Essa obsessão do Daniel vai levar ele a criar grandes problemas para ele, para a família, né? Sem dúvida alguma, a questão da memória, né, das pessoas que passaram por ali, dos livros, das histórias, do autor. Vai chegar uma hora que se entrelaça de um jeito o negócio, que uma coisa vai espelhando na outra, e você fala, não, pera, quem é quem nessa história? E eu acho que Zafon é um craque disso, até porque eu tô lendo também A Cidade de Vapor, que são os contos dele, e eu consigo ver que ele me deixa meio pensando assim, meio maluca, do tipo, opa, pera, isso aqui então quer dizer aquilo, as datas, enfim, as personagens, as histórias são muito parecidas, te faz pensar, será que o Daniel tá ali? Será que é o Daniel aquele personagem que tá ali? Ou é o pai, ou é o filho, ou é não sei quem? Então, é muito interessante no sentido de ser não só um mistério, mas um grande segredo para o leitor até o final. Preciso confessar que no final eu já sabia o que ia acontecer. Não foi surpresa para mim saber quem era ali o antagonista da história. Foi fácil para eu descobrir. Mas como ela se desenrola e como ela termina, te surpreende. Tá? Então o processo de como isso acontece me surpreendeu demais. E eu me emocionei pra caramba no final. Foi um final, pra mim, muito emocionante. Tá? Sinto muito, tenho zero problema em vir aqui dizer que foi pra mim emocionante. Tem toda uma parte de amizades, de traição, de amores proibidos, de vingança, gente. A parte da vingança, assim, é um ó. Quem você pensa que é bonzinho, quem você acha que é o mal, enfim, é surpreendente, tá? Então, é o poder, eu acho que Zafon, ele fala justamente sobre isso, o poder que as histórias têm sobre nós, o poder que a leitura, o livro, as palavras têm sobre a nossa vida. E aí eu falei para você de Daniel, falei do cemitério, falei de Barcelona, falei do Fermi, o policial que eu menciono logo no início é o Fumeiro,
Deus me perdoe, né, que é um dos antagonistas da série, uma das pessoas que vão tocar terror, né, ele representa aquele policial autoritário que passa um pouco do ponto, né, e tem romances para todos os lados, né, romances esses que serão proibidos ou serão discretos demais para serem assumidos, né, como o caso de um dos amigos do Daniel, que é gay e acaba sofrendo pra caramba, apanhando pra caramba na mão do policial fumeiro, porque, enfim, ele é encontrado lá na cidade e, enfim, né, não foi nada bom para ele, mas a gente vê ali que é um senhor preconceito também, né, que acontece com esse amigo de Daniel, e esse policial tem ele é mau, ele é ruim, né, ele não é um policial bom, existem policiais bons, mas ele definitivamente não é. E tem tudo a ver com a história do livro, tem tudo a ver com a história do Daniel, por isso que eu não posso ficar falando muito, tá? Mas esses são exemplos de amigos do Daniel que vão eventualmente conhecê-lo e vão ajudá-lo nessa trajetória. Tem a família Barceló, por exemplo, uma família muito influente, que tem conhecimentos ali de livros raros e vão ajudar o Daniel a chegar nas pessoas certas. Já falei do Firmino, do Firmin, já falei do Fumeiro, já falei desse amigo do Daniel, que é, enfim, pessoas que vão eventualmente cruzar o caminho dele, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante é ele fechar esse quebra-cabeça e surpreender você ainda no final, mesmo você sabendo para onde a história está se desenrolando, ele consegue colocar ali uma chavezinha mestra para falar, olha, eu sabia, mas não sabia tudo, né? Então, para mim foi emocionante. Eu separei aqui uma leitura, uma parte, uma citação, né? De uma parte que eu achei muito bonita. E eu queria ler aqui, que fala assim: neste lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de uma nova alma. Então, ele faz uma ode à leitura, ao livro, um amor tão grande a tudo isso, é tão poética a escrita dele, a narrativa é tão poética, mesmo sendo totalmente descritiva para poder revelar os mistérios e onde ele vai, é uma narrativa extremamente poética. Eu vou ler mais uma para você. Julian escreveu certa vez que os acasos são cicatrizes do destino. Não há acasos, Daniel. Somos marionetes de nossa inconsciência. Muito fofo. E por último, acho que um dos mais citados, sem dúvida alguma, essa é uma das principais citações. A arte de ler está morrendo muito aos poucos, que é um ritual íntimo, que é o livro, é um espelho, e só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós. Que colocamos nossa alma e mente na leitura, e que esses bens estão cada dia mais escassos. Então, num mundo onde cada vez se lê menos, o brasileiro cada vez lê menos, metade da população brasileira, acredito, quase não lê um livro, pelo menos, em um ano, né? A gente tem essa beleza, toda essa poesia, toda essa descrição tão bela, a forma como ele conta a história. Muitas vezes não é a história em si, mas a forma como você conta a história pode trazer beleza, riqueza e poesia. Então, uma narrativa linda, complexa demais, que faz você querer comer o livro até o fim. Como eu mencionei lá na frente, é um clube de leitura que eu estou participando, mas eu terminei muito antes, porque eu não aguentei esperar, eu fiquei ansiosa pra caramba, não aguentei esperar. Eu já sei que vou fazer isso com o segundo livro, então quando eu terminar de ler o segundo livro eu volto aqui. Quando eu terminar de ler os contos Cidades de Vapor eu conto aqui também. Mas esse é um livro que vale a pena, super recomendo. Se você gosta de mistério, gosta de leitura, amor aos livros, memórias, censuras e coisas que precisam ser escondidas, proibidas, enfim, tem um quê ali bizarro de mistério e, enfim, proibição. Vale a pena a leitura, você vai gostar. Até agora, uma das minhas melhores leituras de 2026. Recomendo.